Ao fim dessa sessão de ontem em Brasília, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro conversou durante um tempo com jornalistas. Bolsonaro classificou as acusações contra ele como graves e infundadas e ressaltou que pediu a desmobilização dos atos na ocasião e afirmou que colaborou com a transição de governo, inclusive. Tem algo pessoal contra mim. E a acusação é muito grave. E são infundadas. E não é da boca para fora. Ato contínuo, começamos a transição. Alguns dias depois desse pronunciamento, os caminhoneiros começaram a obstruir vias pelo Brasil. Eu fiz um vídeo pedindo para que eles se desmobilizassem. Eu não tinha intenção nenhuma em parar o Brasil, criar o caos, ou estava pensando em outra coisa. Tive um encontro no começo de dezembro, no Alvorada, com o escolhido futuro ministro da Defesa, José Múcio. Ele foi pedir um apoio para mim, para que tivesse mais acesso aos respectivos ministérios. No dia seguinte, ele foi atendido em tudo. Voltou depois, entrar em contato conosco e pediu que eu nomeasse os comandantes militares indicados pelo presidente eleito Lula da Silva. Foi que eu fiz. Em dezembro, nomeamos 2 comandantes. O outro saiu mais no final. Atendi ao presidente Lula. Se tivesse qualquer ideia de força, não deixaria os comandantes do Lula assumir. E aí, Marina, o presidente fala a verdade, é o que a gente acompanhou. Não, é exatamente isso. Ele começa pelo pronunciamento que ele fez assim que o Lula ganhou, dizendo, olha, as manifestações têm que ser pacíficas, a gente não pode fazer da mesma maneira que a esquerda, ou seja, não pode ter invasão de propriedade, não pode ter depredação de patrimônio público. Ele fala isso, ele pede o fim da greve dos caminhoneiros, ele atende o pedido de Lula e troca o comando das Forças Armadas, colocando aqueles indicados por Lula. Antes de viajar, porque lembrando, no dia 8 ele não estava aqui, ele estava nos Estados Unidos. Antes de viajar, ele faz uma live e nessa live ele diz, não vamos pro tudo ou nada. Eu sempre joguei dentro das 4 linhas. Nós não somos como eles, nós sabemos o valor da liberdade. Ou seja, quando a gente segue o que de fato o Bolsonaro fez, não essa maluquice que é imputada a ele e que não existe nenhuma prova de nenhuma participação de nenhuma forma, como a gente pega os seus atos, as provas reais, ele está completamente certo, né? Então, é realmente muito importante, ele trata outras coisas, e aí ele faz uma pergunta relevante, que é a seguinte, mas por que o Supremo quer tanto, né, me ver lá na cadeia? O que eles têm a esconder? E aí ele traz todo o questionamento que ele sempre fez da questão das urnas eletrônicas, que, aliás, a gente sabe, passou no Congresso e depois foi vetado pelo Supremo. Ele até diz que Fux conversou com ele na época em que passou e garantiu que ia ser implementado, né? Então ele vai falando ali, então ele vai dizendo as dúvidas, ele fala, independente das urnas, será que o que a gente teve, a Justiça Eleitoral, ela foi isonômica em relação a mim e a outro candidato? Claro que não foi. A população viu isso. Então ele traz aquelas questões que foi sim, aquelas que os manifestantes levantaram e que aquela que boa parte da população levantou. Agora, levantar questionamentos é crime? Então eu achei que o pronunciamento do presidente foi, assim, muito bom. Ele bateu em todos os pontos e é bastante importante, porque dado que a gente não tem acesso a tudo, né, essa defesa. E foi bem objetivo e direto e falando não só com as autoridades, mas como o povo, né? Fazendo um exercício de se lembrar da ocasião, né? Então ele diz, as denúncias são graves, realmente são para lá de graves, gravíssimas, podem acabar culminando na prisão mesmo de Bolsonaro e por muitos anos, dos outros réus também. Infundadas, ele diz. Quais são os fundamentos? É preciso que a gente saiba, né? São fundadas? Quais dessas acusações são? E realmente esse trecho em que ele fala, Paula, que pediu a desmobilização, a gente se lembra realmente de Bolsonaro falando isso. E o dia em que aconteceu a posse de Lula, que ele realmente colocou a faixa, não houve ocorrência nenhuma. Não teve, né? Qual o crime do ex-presidente Jair Bolsonaro? O crime dele foi não deixar que roubem o nosso dinheiro.
O crime dele foi diminuir o tamanho do Estado, diminuir impostos. Isso é inaceitável para o establishment, porque eles ficam mais pobres, eles não conseguem roubar do mesmo jeito, ele não abriu a chave do cofre. E quando o establishment viu que ele não ia liberar, eles resolveram inventar um golpe para conseguir acusá-lo de alguma coisa que nunca aconteceu. Então, o crime dele foi ter sido honesto todo esse tempo. Foi ter falado a verdade, ter sido transparente todo esse tempo. Infelizmente, ele está sendo punido por isso e vai ter consequências. E principalmente a discussão com relação a atacar as urnas, né? É traduzido para esse termo, atacou as urnas, descredibilizou as urnas. Não se pode falar, não se tem liberdade. Não se pode questionar em todo lugar do mundo. Aliás, apesar da fake news do Alexandre de Moraes, é o que o Trump mais faz, questiona a questão das urnas dos Estados Unidos, o processo eleitoral. Foi isso, aliás, o que o Aécio Neves fez, né? E tem lá um relatório dizendo isso. Então, assim, não se pode questionar, não importa se é uma coisa ou outra, mas questionar é algo inerente à democracia e não se pode, né? Então, justamente a liberdade de expressão, né? A gente vê o mundo inteiro. Que é o que está sendo atacado desde o início por Alexandre de Moraes. Porque é só o que resta para eles, Adriana. É só o que resta para eles. O mundo, do jeito que está indo e com o advento das redes, as pessoas têm acesso à verdade. Elas têm acesso a opiniões divergentes. Então, não é mais aquela coisa. O sistema não consegue mais passar a narrativa deles. Então, é tudo feito para calar as pessoas, para calar as redes sociais. É exatamente esse o intuito. Quantos colegas a gente não conhece, não só colegas, mas jornalistas, né, pessoas, deputados, ex-deputados, que falam mal, né, do sistema, da opinião do ministro ou do atual governo, são censurados, ameaçados, com a teoria do medo, é prisão, perde rede social, perde acesso a passaportes, a própria conta financeira, né, com qual justificativa? Então não se pode discutir.